Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma aula do nosso curso gratuito da cidadania italiana. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz porque eu estou vendo uma galera aprendendo, se dedicando, correndo atrás, tudo para conseguir o reconhecimento da sua cidadania italiana. Então, o que depender de mim, você vai ter a sua cidadania italiana reconhecida aqui através deste curso. E se você está chegando agora, você precisa entender que esse curso ele é composto de muitas coisas, tá? Ele é composto por esses vídeos aqui onde eu estou te transferindo meu conhecimento. Ele também tem uma parte no nosso blog, minhasaga.org, aparece aqui, tá vendo aqui, ó, minhasaga.org. Lá você vai baixar os materiais, lá você vai baixar o seu Sagabook gratuito, que é o nosso material didático oficial deste curso. Temos também o nosso grupo no Telegram aqui, ó, cadê aqui, ó, Telegram, onde você vai saber como que está sendo o andamento do curso, quais são os anúncios, as novidades, enfim. Eu preciso que você entenda que vídeo, texto e o Telegram compõem tudo que a gente está preparando para que você possa ter a sua cidadania italiana reconhecida. Se você está começando agora, você acabou de cair nesse canal, você acabou de receber esse vídeo de alguém e você não sabe o que está acontecendo, respira. Esta é a aula número 8 do nosso curso. Nós temos uma sequência lógica de aulas, então eu preciso que você volte lá para a primeira aula, comece assistindo a sequência. Cada aula que você assistir vai ter um link correspondente no artigo do nosso blog. E aí você vai anotando as suas dúvidas ao longo da aula, tá? É importantíssimo que você tenha o seu material didático, caderno, caneta, o que quer que seja. Por quê? Vai anotando, tem uma dúvida? Vai lá para o nosso blog e lá no blog você deixa a sua dúvida relativa a esta aula específica, o tema desta aula, que eu vou responder. E melhor, tá? Quando você for para o blog, você vai descobrir que já existe uma porrada de comentários, de respostas já respondidas, de perguntas já respondidas. Isso vai te ajudar. De repente, a sua pergunta, a sua dúvida já foi respondida, então você já ganha tempo também, tá bom? Vamos lá, bora! Aula de hoje, eu quero compartilhar contigo quais são as vantagens e desvantagens de você fazer o seu processo sozinho ou contratar um consultor na Itália, tá? Existe esse questionamento. Em algum momento do seu processo, você vai chegar nesse questionamento. Faz parte, tá bom? Você começa no mundo da cidadania italiana, você já tá lá todo empolgado, toda empolgada, e chega uma hora que fala, tá, e agora? Vou dar entrada... eu contrato alguém para fazer para mim lá na Itália. Você já decidiu que você quer ir para a Itália fazer o seu processo, porque não demora muito tempo no Brasil, demora muito tempo, e na Itália é mais rápido. Aí você fala, ok, vou para a Itália fazer meu processo lá. E agora? Contrato alguém ou faço o meu processo sozinho? Então esse vídeo, nesta aula, ela vai começar com uma liçãozinha importante, que é a seguinte: eu preciso que você responda algumas perguntas, tá bom? Então, nós vamos começar pela primeira pergunta, que é o seguinte: você gosta ou está acostumada a depender de outras pessoas? O que eu tô querendo dizer com isso? Eu não tô falando de forma pejorativa não, tá bom? Tem uma galera que são características diferentes. Então, por exemplo, tem pessoas que não gostam de depender, não gostam de... Ai, toda vez que eu tenho que pedir ajuda para alguém, que saco, eu prefiro fazer as coisas sozinho, eu prefiro correr atrás, eu não gosto de pedir ajuda ou de depender do fulano ciclano, porque, sei lá, eu acho que se eu me virar e eu fizer as coisas por mim, sem depender das pessoas, é melhor. Então eu quero que você responda para você. Você é uma pessoa que gosta, que tem algum problema, que você gosta de depender, que você não tem problemas em depender de outra pessoa, ou não. Você é uma pessoa que odeia depender de alguém. Então anote, escreva aí, tá? Importante. Segunda pergunta: você é uma pessoa centralizadora? O que isso significa? Que você tem dificuldade de entregar projetos ou coisas na mão de outras pessoas para fazer por você? Sei lá, normalmente a pessoa que é centralizadora, ela sempre parte do pressuposto que ninguém vai fazer nada melhor do que ela.
Então, eu durante muito tempo fui muito centralizador. Né? Eu tive empresas, eu tenho empresa, eu tive desde, sei lá, 20 e poucos anos empresa no Brasil, e eu tinha uma grande dificuldade de delegar. De delegar tarefas para os meus próprios funcionários, eu tinha esse problema. Porque eu falava, puta, não vai dar certo essa pessoa e até ela fazer eu faço. Eu sou mais rápido para fazer. Isso é ser centralizador ou centralizadora. Tá? Então, você é uma pessoa assim? Sim ou não? Responda. Terceira dúvida. Você prefere respostas prontas ou você prefere aprender como fazer? Por exemplo, eu te dou o meu exemplo. Eu sou uma pessoa autodidata. Eu tenho... para eu aprender alguma coisa, eu prefiro aprender como fazer as coisas do que... Isso, se você reparar, essa pergunta tem um pouco a ver com a primeira, tá? Porque, imagina a seguinte situação. Você acaba de entrar numa empresa e aí você, sei lá, seu chefe vira pra você e fala assim, ó, fulano, é o seguinte, eu quero que você faça isso XYZ. Você fala assim, ok, você é a pessoa que quando alguém pede pra você fazer uma coisa pela primeira vez, vai lá e faz e diz, ok, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, fazer isso, pegar aquilo, pegar lá e bater lá e fazer isso? Beleza. E faz. E não se preocupa como aquilo é feito, quais são as formas, se existe outra forma de fazer. Simplesmente você é uma pessoa que vai lá e faz o que te mandaram fazer. Ou você tem como característica tentar entender como as coisas são. Tipo, tem que fazer sentido para você. Então, nesse caso, você, sei lá, usando o mesmo exemplo, seu chefe chegou e falou para você, olha, eu quero que você faça isso, isso, aquilo. Você fala assim, ah, que legal. Como que é feito? Ah, você tem que fazer assim, assim, assim. Então, aí você prefere aprender como fazer para que da próxima vez você não precisa pedir para alguém. Ou ele vira para você e fala assim, ah, não, olha só. Pergunta pro fulano que o fulano te mostra como fazer. E tem uma diferença entre mostrar como faz e ensinar como faz. Então a minha pergunta para você é a seguinte. Você prefere que alguém te mostre como faz alguma coisa ou que te ensina como faz essa coisa para você entender e talvez a próxima vez não depender de novo daquela pessoa? E por fim, mas não menos importante. Opa, por fim não. Tem mais uma ali que já apareceu ali um spoiler. Você tem facilidade em se planejar, em se preparar para fazer coisas a médio e longo prazo? Você, quando coloca ou pensa em realizar alguma coisa, você já consegue se organizar falando, ok, eu preciso fazer isso, 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 x, y, z para atingir aquilo. Então, sei lá, aqui me vem à cabeça normalmente quando você está estudando, está na universidade, então você tem que abrir mão das baladinhas e das saideiras, etc. Por quê? Porque você tem um objetivo maior. Então você abre mão, você deixa de fazer coisas que às vezes são interessantes porque você sabe que lá na frente você vai ter um benefício maior. Então você tem essa facilidade, você gosta de fazer isso, você consegue fazer isso. E agora sim, por fim, não menos importante, você é corajoso ou corajosa. Ou seja, você se joga. Você está numa situação que você normalmente não gosta da situação e você não tem medo de enfrentar outras coisas. Você não tem problemas em simplesmente sair da situação que você está e buscar alguma coisa melhor. Então, voltando aqui, deixa eu só fazer um riassunto, como a gente fala em italiano. Deixa eu só separar aqui, ó. Então, essas são as perguntas. E aí é o seguinte, olhando agora todas elas ao mesmo tempo, qual que foi o meu objetivo aqui contigo, tá bom? Neste primeiro momento da aula. É mostrar que se você, aqui no caso seria, você gosta ou não, né? Ou não. De depender. Porque assim, se a sua resposta é, você é uma pessoa que não gosta de depender das pessoas, você é uma pessoa que é centralizadora no sentido que você prefere fazer as coisas, prefere ver o que está sendo feito. Você é uma pessoa que prefere aprender como fazer alguma coisa do que alguém fazer para você. Você consegue se planejar, você consegue abrir mão, você consegue entender que às vezes a gente abre mão de algumas coisas para conseguir outras na frente. E você tem coragem. A resposta já para você é o seguinte. Você tem que fazer o seu processo sozinho ou sozinha. Você vai ter muita dificuldade em contratar um profissional. Primeiro porque você vai saber tanto quanto ele, porque sabendo agora as suas características, e se você tem essas características que eu listei aqui,
você já está aqui. Primeiro, você já está aqui. Você já está nesse curso aprendendo sobre cidadania italiana. Então já mostra um pouco sobre você. Então, a partir do momento que você está se disponibilizando a pegar 1 hora do seu dia, todos os dias, para estar aqui comigo para fazer e aprender e entender como as coisas funcionam, já mostra que você já não é uma pessoa qualquer, você já está acima da média. Então já tem como característica, eu quero aprender. Então a tendência é, eu quero aprender nem que seja para cobrar. Mas veja, é uma característica interessante. Então, você tendo coragem, você sendo centralizador ou centralizadora, você já automaticamente vai querer fazer as coisas sozinho. Você vai se planejar para fazer isso. Então, as chances são, tá, que você se daria melhor fazendo o seu processo sozinho do que contratando uma pessoa. E aqui eu quero te explicar qual é a diferença. Fábio, basicamente, eu quero falar prós e contras de contratar um profissional para fazer o seu processo e fazer o seu processo sozinho. E aqui eu preciso fazer uma ressalva importante. Quando eu falo profissional, eu não estou falando dos jovens inconsequentes que vão para a Itália e se autoproclamam consultores ou assessores. Eu estou falando de pessoas sérias. Então, uma pessoa que você vai contratar e não vai ter problemas para o seu processo, tá bom? Então, vamos lá. Prós e contras. Prós em contratar um profissional. Basicamente, você não vai precisar fazer nada. Então, eu lembro que quando os meus clientes chegavam, então, eu vou te contar como que era o meu trabalho de consultoria presencial na Itália. Eu começava analisando os documentos do cliente antes dele sair do Brasil. Se tivesse algum erro ou variação, eu já mandava para ele corrigir, fazer tudo o que ele tinha que fazer no Brasil. Quando ele me mandava a documentação e já estava tudo 100% lindo, perfeito, organizado, eu o orientava sobre a compra da passagem. Eu pedia o passaporte brasileiro dele para ver se o passaporte estava com validade, se estava tudo certinho. Então já tinha todo um cuidado para garantir que essa pessoa não ia ter problemas na chegada na Itália. Então, assim, o trabalho começa muito antes. Então, veja, eu orientava, a partir do momento que a pessoa virou para mim e falou assim, Fábio, quero te contratar. Falei, ok. Mandava a proposta, ele via como funcionava, aceitava a proposta. Nunca cobrei 1 centavo antes de uma pessoa chegar na Itália. Também acho importante. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre como você evitar... Já tem vídeos aqui no nosso canal sobre como evitar picaretas, como contratar um profissional, mas eu ainda, em breve, eu vou fazer um próximo vídeo, porque eu preciso esmiuçar um pouco mais algumas coisinhas. Mas olha só, voltando. Então... aí eu preparava, deixava tudo pronto e falava assim, ok, agora você pode comprar a passagem. Olha, é recomendável que você compre a passagem assim, 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 porque senão vai ser assim, assim, assim. Você compra para esse aeroporto e eu vou te buscar tal dia. A pessoa chegava na Itália, eu estava lá no aeroporto para esperá-la, tá? Ela tinha uma carta convite, uma carta de hospitalidade que eu mandava para ela não ter problemas na imigração. Ela tinha meu telefone, que se tivesse algum problema na imigração, alguém ia me ligar. Enfim, ela não tinha que se preocupar. Ela chegava na Itália, eu estava esperando, pegava ela no carro, com o carro, levava ela para fazer compra, para ler contrato, entrava na casa, cada cômodo tinha lá as regras da casa, como funcionava tudo. Aí no dia seguinte a gente ia fazer os procedimentos burocráticos, ela já estava esperando o vigile, que é o guarda municipal, para fazer o processo dela, e a cada etapa do processo eu ia com ela nos órgãos públicos, eu servia de intérprete para ela, eu explicava como as coisas funcionavam, e no final do processo, quando chegava, não renúncia, quando terminava o processo, eu levava ela novamente nos órgãos públicos, fazia tudo para ela, depois fazia a transferência da residência dela. Ou seja, uma vez um cliente falou assim para mim, cara, alguém perguntando, na verdade eu estava numa dessas lives, alguém falou assim, gente, sabe como é contratar o Fábio? É simplesmente você jogar tudo na mão dele quando você chega. E aí ele usou a seguinte expressão, você joga todos os nossos documentos e ele te devolve uma carta de identidade e um passaporte italiano. Por quê? Eu não vi as coisas acontecerem, porque ele sempre cuidou de tudo. Então claro que eu estava sempre presente, né? Eu estava lá vendo o que ele estava fazendo, mas eu não precisava abrir minha boca, porque ele ia, ele fazia, ele me pegava, ele fazia assim, ele me explicava antes como que ia acontecer. No final... a gente foi no Comune, eu peguei minha certidão de nascimento, de casamento, minha carta de identidade, fizemos o pedido do passaporte e ele me mandou o passaporte para o Brasil, nem estava mais na Itália. Então basicamente, contratar o Fábio entrega tudo na mão dele, entrega aquele calhamaço de documentos que a gente leva do Brasil e ele te devolve os documentos italianos. Isso é o trabalho de um consultor. Então a vantagem
é que você não tem que fazer nada. Né? O profissional sério e competente, sabendo o que ele faz, ele prepara a sua chegada antes de você chegar. Ele já tem um imóvel onde você vai ficar. Todo mundo, os órgãos públicos já sabem quem que está chegando, como que vai chegar, qual é o dia que vai. Você liga para o comune para dizer, olha, tal dia eu estou levando meu cliente, está tudo bem, quer que eu volte outro dia, qual é o melhor horário. Então essa é a grande vantagem de você contratar um consultor. Qual é a desvantagem? Você perde o controle do seu processo. Você não sabe o que está sendo feito. Então isso é o ônus e o bônus. Por isso que tem que ser uma pessoa séria, uma pessoa competente. Você tem que entender e saber muito, confiar muito nessa pessoa para saber que ela não vai te deixar na mão. Então, é a desvantagem e a desvantagem eu diria, colocaria também ao contratar um profissional não só perder o controle do seu processo, mas normalmente os valores que um profissional cobra acabam sendo maiores do que fazer sozinho. Então a vantagem é, você não tem trabalho, a desvantagem é que você perde o controle do seu processo e também normalmente você vai gastar mais do que você gastaria fazendo o processo sozinho, como eu vou te explicar daqui a pouquinho. Inclusive vou te dar um presente no final desta aula, que nem estava programado, mas eu pensei, falei, não, preciso dar esse presente para a galera que vai ajudá-los, tá bom? Então, e o importante, tá? Aqui esse vídeo não é para dizer se você tem que fazer assim, se você tem que fazer assado. Aqui meu papel é explicar para você prós e contras e você. Não tem certo, não tem errado. Você vai decidir de acordo com a sua capacidade, com as suas necessidades, o que é melhor para você. Tá bem, né? Ok. Agora, fazendo o processo sozinho. Basicamente, gente, é o inverso, tá? É o inverso proporcional aos prós e contras de contratar alguém. Você precisa, primeiro, aprender sobre o seu processo. Eu diria até que você precisaria aprender e saber sobre o seu processo contratando alguém. Porque se você vê alguma coisa fora do comum, você vai saber como lidar. Você vai saber como cobrar. Se de repente você está aqui, você aprende a fazer o processo, aí você vê a pessoa fazendo alguma coisa diferente, você fala assim, desculpa, posso fazer uma pergunta? Por que você está fazendo assim? Aqui é normal? Como que funciona? Me explica. E um bom profissional sempre vai te explicar antes das coisas acontecerem o que está acontecendo. Tá? Então, a vantagem de fazer sozinho, você tem controle total do seu processo, você sabe exatamente o que está acontecendo, tá? Então, eu comecei falando da desvantagem, agora eu pulei para a vantagem. Calma. Voltando para... Não, são vantagens. Você vai precisar aprender sobre o seu processo, não é uma desvantagem, eu ia falar desvantagem, mas não é uma desvantagem, é uma vantagem. Você tem controle do seu processo, você normalmente vai gastar menos. E para mim, você tem uma coisa que a galera que faz o processo no Brasil não tem, e é uma dó, que é você não viver o processo. Na Itália você vai viver. E o pessoal que faz o processo pelo consulado não. O que é viver o processo? Você vai para a Itália. Você vai ficar no imóvel, você vai alugar um imóvel, você vai estar literalmente na terra do seu antenato italiano. Você vai ver como funciona a cultura do seu antenato, a nossa cultura na Itália. Você vai passar por situações e vai viver experiências que são indescritíveis. Coisa que o pessoal no Brasil, quando faz o processo pelo consulado, simplesmente recebe uma cartinha lá dizendo parabéns, você é cidadão italiano, pode agendar o seu passaporte. Então isso para mim, além de provavelmente pagar menos, ter o controle do seu processo, para mim a coisa que é mais incrível e para mim o maior benefício, a maior vantagem de fazer o processo sozinho é isso, é você viver o processo, é você ver tudo acontecendo e ficar maravilhada com isso. Desvantagem, você tem que investir seu tempo. Já que você não vai investir dinheiro para contratar alguém, você vai ter que investir seu tempo para aprender, para falar italiano, pelo menos um básico que você consiga entender e se fazer entender. Não precisa falar italiano fluente nível B1, B2, mas você precisa se fazer entender e ser entendido. Você precisa entender como funciona o processo, quais são as partes do processo. Quando você chega na Itália, você precisa entender quais são os melhores comuns. Enfim, você precisa estudar o processo, burocraticamente falando. Você precisa entender como alugar o imóvel, como escolher o melhor comune e fazer o seu processo nesse local. É basicamente isso que você precisa entender. Então essa é a desvantagem. Se você tem dinheiro, você contrata alguém para fazer por você e aí você ganha e não ter que
usar ou dispor do seu tempo para aprender. Por outro lado, se você quer economizar com aquela pessoa, você vai então utilizar o seu tempo, vai investir tempo para aprender como funciona o processo de reconhecimento. Então, assim, eu sou suspeito, tá? Embora, e eu sempre fui muito honesto, tá bom? Muito honesto com as pessoas. Olha, eu ensino as pessoas a fazer o processo sozinhos hoje. Eu fui consultor, eu fiz quase 300 processos na Itália. E ainda quando eu era consultor, que eu vivia disso, eu sempre deixei muito claro para as pessoas, se você puder, faça o processo sozinho. Não precisa não me contrate. Se você tem condições de fazer o processo sozinho, não precisa me contratar. Porque nada bate fazer o processo sozinho, tá? Agora, por outro lado, existem pessoas que precisam contratar alguém porque não tem condições, não tem tempo, etc e tal. Aqui a recomendação, eu vou deixar até eu pedi para o Felipe deixar aqui no card o link do vídeo onde eu explico cuidados para contratar um assessor. Porque tem muita gente fazendo besteira, muita gente sem saber como trabalhar, muita gente se autodenominando consultor ou assessor, quando de fato não é. Simplesmente é uma galerinha que está na Itália, e aí eu falo assessor, eu falo advogado, eu falo todo mundo que não lida diretamente com o processo de cidadania italiana. Cuidado com pessoas que falam, não, mas eu sou consultor na Itália e o cara chegou lá anteontem. Não tem um ano de Itália. Ah, eu sou advogado na Itália e eu trabalho com cidadania. O cara chegou lá anteontem. O cara não sabe como funcionam as coisas. Porque, gente, a cidadania italiana, ela não é prática. Ela não é teoria, perdão. Ela é prática. Não é você estudar. Eu tenho um monte de livro aqui, ó. Que é que vocês não meter um monte de livros. Isso daqui não adianta você estudar na teoria se você não viver a prática. O processo burocrático na Itália, ele é feito de prática. São situações que não estão abordadas nos livros. Tem pequenas situações burocráticas que a gente vive, que a gente só aprende com a mão na massa. Não é fazendo... mas tem despachantes que fazem o processo pelo Brasil. Eles não entendem como funciona o processo. Eles entendem como ser atravessador. No sentido de nem pejorativo, tá bom? De ser a pessoa vai... Ela prepara os seus documentos e manda para o órgão público, manda para o tribunal, manda para o consulado. Isso não é entender de cidadania italiana. Entender de cidadania italiana é você estar no seu processo, fazendo o seu processo, o oficial fazer alguma pergunta que você sabe responder. Ou determinadas situações que às vezes podem sair do controle e você saber como lidar com aquilo. Isso é entender sobre cidadania italiana. Um funcionário consular entende sobre cidadania italiana porque ele está vendo milhares de processos sendo realizados, cada um com características próprias. Então isso é entender sobre o processo. Então é importante que, se você escolher alguém para cuidar do seu processo, escolha alguém que tenha experiência. Isso é mais importante do que o título que a pessoa tem e que ela vai querer dar carteirada. Isso é muito importante, tá bom? Então, essa é a primeira situação. Por fim, não menos importante, quanto se gasta fazendo o processo? A galera que chega no mundo da cidadania italiana não tem a menor noção. Então você vai fazer o seguinte, olha só. Vou te dar um presente. No nosso blog, o blog que você já deve conhecer, porque eu espero que você já conheça o nosso blog, afinal de contas, ó, cada aula aqui do nosso blog, cada vídeo que você vem aqui, ó, já tem aulas específicas, tá vendo aqui, ó, aula número 6, aula número 5 e outras, não só sobre as aulas, mas também sobre outras situações. Você aqui no nosso blog, você repara que aqui tem materiais gratuitos, tá vendo aqui? Olha que bonitinho, clica em materiais gratuitos. E vai ser muito importante para você baixar a nossa planilha de custos da cidadania italiana, tá bom? O que é a planilha de custos? Eu vou abrir aqui numa nova página para você ver. Você vai colocar os seus dados aqui e vai baixar a sua planilha. Vai abrir esta planilha aqui. O que é isso? Isso daqui é uma planilha que eu criei para te ajudar a entender quanto você vai gastar na Itália. Não só na Itália, mas no Brasil também. Ah, meu Deus do céu, me explica melhor. Explico. Olha só. Aqui, você vai alterar somente as células de fundo azul. Isso daqui você não precisa nem ter programa. Isso daqui você baixa e abre no Google. Eu estou aqui no Google Docs. Você não precisa nem pagar o Word, o Excel para ter e abrir a sua planilha. O Google já dá gratuitamente para a gente hoje o Google Sheets, o Google
isso Google aqui. Então olha só, você vai alterar, por exemplo, quanto que está o euro hoje? Imagine que o euro está R$ 5. Quando você clica aqui em 5, automaticamente ele vai calcular aqui todos os valores, tá? E aqui como que funciona essa planilha? Você vai colocar o valor do euro hoje. Aqui você vai colocar, ó, assinatura da Escola da Cidadania Italiana. Aqui eu vou explicando para você o que você gastaria para fazer o seu processo. Então, eu recomendo que você entre na escola, que agora se chama Jornada da Cidadania, da Cidadania Italiana. Então, depois eu vou alterar isso daqui também. A gente não deu tempo de alterar tudo. Que é onde eu ensino e posso te ajudar mais de perto a fazer o seu processo. Emissão nos cartórios. Aqui, olha só que interessante. Qual que é o valor? Digamos que uma certidão custe 90... Vou colocar aqui R$ 100, ó. Quando você aperta Enter, aqui ele automaticamente já calculou o valor relativo à quantidade de certidões. Digamos que o seu caso você vai calcular e você já sabe, porque se você está seguindo este nosso curso há algum tempo, teve uma aula que eu falei, quantos documentos você vai precisar, certidões? Aí você vai falar assim, Fábio, eu vou precisar de 8 certidões. Você vai colocar aqui 8. Automaticamente, ó, ele já mudou o valor aqui. E aí você vai fazendo tudo isso. Quanto que custa os documentos? 180? Quantos serão? Quantas traduções serão? 8 traduções. Quantos apostilamentos serão? O valor de apostilamento está 135, serão 16. Aqui ele já calculou automaticamente, porque 8 e 8 dá 16. Seguro saúde, vou precisar fazer? Não, Fábio. O Fábio já me ensinou lá no blog, minha saga, tem inclusive como fazer o seguro saúde. Ah, que bom. Custos com cartório, sei lá, de ir e vir, esse monte de coisa, cada certidão... Sei lá, gastei X Enfim, você vai colocando aqui, ó. Custos com advogados se precisar retificar, passagem aérea, não foi 3, foi 2.500, achei uma promoção. O fato vai te dar o valor aqui em reais. E depois embaixo, de acordo com o valor que você colocou do euro, vai te dar o valor em euros. Então, por exemplo, no Brasil você gastaria aqui, nesse caso hipotético, R$ 12.000, o que corresponderiam no euro a R$ 5,00, 2.500 euros. Esta é a parte da etapa do Brasil. E aqui eu te dou a etapa da Itália. Primeira coisa que você faz aqui é a seguinte, ó. Quanto tempo que o processo vai durar na Itália? Normalmente o processo dura 3 meses. Normalmente no comum e bom, entre 2 e 3 meses. Vamos colocar 4 aqui, tá? 4 meses. Aí eu coloco aqui, tá vendo em azul, ó? Custo do contrato de aluguel. E aqui eu vou explicando, tá vendo aqui, ó? Normalmente se paga 3 meses adiantados. Então aqui você vai colocar quando você vai assinar o contrato, ele vai te cobrar o custo do contrato, ele vai te pedir 2 ou 3 aluguéis adiantados? Sim, vai pedir. Quanto que custa o aluguel? Fábio, encontrei um apartamento por 400 euros e ele me pediu 2 meses adiantados ou 3 meses adiantados. Ok, coloca aqui 3, ele vai somar. Normalmente a gente consegue 2. Aluguel mensal, os 400 euros. Aí aqui, tá vendo essas quantidades? Ó, ele já pegou da quantidade mais ou menos que você coloca aqui. Se você colocar 3, esses valores caem. Se você colocar 5, esses valores vão mudando aqui. Ó, 5, 5, 5, 5, 5. Vamos colocar 4, tá? Quanto que você vai pagar? Aqui são custos aproximados, aqui os valores realmente reais, tá bom? Por mês de água, luz, gás, alimentação. Pedido de reconhecimento, você vai pagar uma marca da bolo de 16 euros. Fotos, 10. Taxa da carta de identidade, dependendo, 21, 25, dependendo do comune. Taxa do passaporte, esse valor. Deu aqui, ó, total em euros, 4.264. Lembrando que esses valores, os primeiros aqui, ó, custos do contrato de aluguel, normalmente são devolvidos para você no final, quando você sai da casa. Mas aqui você vai entender no geralzão da coisa. Neste caso, eu fiz o inverso também para te ajudar. Aqui a gente coloca um valor considerável, mais ou menos quanto que gastaríamos fazendo um processo que dura 4 meses numa casa cujo valor é 400 euros por mês. Aqui nós gastaríamos 4.264 euros na Itália, o que hoje, sempre utilizando aqui o valor que você colocou do euro, daria um valor de 4.264 euros. Totalizando, né, no caso aqui do 21 mil reais. E aqui, total, quanto que você gastaria entre Brasil e Itália? Em euros, 6.788 euros ou então 33.942 reais se for convertido tudo para real, tá? Outra coisa, você vai reparar cada vez que você coloca aqui, se você colocar 3 meses, obviamente que os valores todos caem, se você colocar mais tempo, ele vai te ajudando. E aí, como se não bastasse, eu já ter criado uma planilha que te ajuda na etapa em reais, na etapa em euros,
eu resolvi colocar aqui, ó, sem considerar investimentos, juros, quanto você precisaria poupar por mês para chegar neste valor todo. Ó. Digamos que aqui seu processo vai durar R$ 29.817,50, considerando as duas etapas, Brasil e Itália, né? Então aqui, ó, etapa Brasil você gastaria R$ 12.000, na Itália 17 mil, daria 29 mil. Então aqui é o seguinte, se você, digamos que você está zerado, você vai começar a juntar dinheiro agora. Se você quiser ir daqui a 2 anos para a Itália, você precisa poupar R$ 1.242,40 por mês. 18 meses, 12 meses e 6 meses. Isso daqui considerando que você começando do zero, que você não vai gastar nada, que você vai ter que pagar tudo isso à vista. Às vezes tem lá taxas, passagem aérea que você vai pagar em 12 vezes, advogado também. Enfim, o fato é, isso daqui é uma planilha. Obviamente que ela não é a 100% assertiva. Não é que eu tô te dando uma planilha que você vai colocar ali e vai... Ela até serve, ela até ajudaria, mas a gente tem o fator não saber o tempo que dura o processo na Itália. Então é por isso que o importante, a grande sacada, e por que essa planilha é tão importante, ela te ajuda a ter uma ideia de quanto você gasta com o processo de cidadania. E é muito interessante, porque toda vez que eu mostro a planilha, tem uma galera que fala assim pra mim, por exemplo, vamos colocar aqui 4 meses de processo na Itália. Aí as pessoas falam assim, pelo amor de Deus, R$ 33 mil para fazer um processo de cidadania? Sempre foi. Eu fui para Itália em 2007 e o valor já era mais ou menos esse. 30 mil, 25 mil, 40 mil, vai depender do euro. Se o euro subir mais ainda vai para 40, 50 mil. Se baixar, para você ter uma ideia, quando eu fui para Itália o euro estava 2,50. Vou colocar aqui 3 euros, ó. 3 reais, desculpa. Então no caso aqui, ó, um processo gastaria 25 mil reais, porque aí você tem uma vantagem do euro. Então, é muito interessante, porque a galera que começa na cidadania italiana não tem noção. E essa planilha assusta. E é bom que assuste. É bom porque tem muita gente que não se programa. Que aí vai fazendo e vai atropelando as coisas e de repente para no meio do processo de reconhecimento por não ter mais dinheiro. E fala, nossa, mas veja bem, Fábio. Uma outra coisa aqui que a gente tem que até arrumar na planilha. A escola, você não precisa fazer anuidade. Você pode pagar 197 por mês. Então, digamos que você vai ficar, sei lá, 4 meses na escola. Você não precisa ficar lá um ano inteiro pagar anuidade. Aí cai ainda mais os valores. Eu lembrei que a gente vai precisar fazer essas alterações, né? Porque a escola também foi uma dos presentes que eu estou dando para vocês aqui junto com o curso. É a possibilidade de voltar o pagamento mensal ao invés de ter somente o anual. Mas o fato é, se você se assustou com a planilha, que bom. Que bom que você se assustou no começo do seu processo, que você descobriu que você vai precisar, porque o processo de reconhecimento é um investimento. É investimento em documento. E ali, obviamente, tem situações que você coloca 3 mil reais de advogado. Se você não precisar retificar seus documentos, você não vai pagar os 3 mil. Enfim, mas é um investimento. Não é de graça. Mas eu vou fazer meu processo no Brasil então, porque eu não pago nada. Você vai pagar uma taxa de 300 euros no consulado, porque é um valor que se paga para fazer o processo. Sempre. E você vai precisar na mesma etapa Brasil ali, documentos, tradução, apostilamento. Etapa do Brasil você não foge, independente de onde você vai fazer. O que muda ali é a Itália. Mas eu vi que tem um negócio para contratar advogado e fazer judicial. Tá bom, você vai pagar 3 mil de cada requerente, 3 mil euros, que vai acabar saindo elas por elas, só que vai durar 2, 3, 4 anos, dependendo do tempo. O fato é, você vai ter que investir dinheiro no seu processo. Tá? E aí, independente se você vai fazer sozinho, se você vai fazer com um consultor, é importante, eu fiz questão de inserir que não estava programado, tá? Não estava programado a falar da planilha nessa aula, mas eu pensei, é ótimo. Independente de fazer sozinho com o consultor, a pessoa precisa saber que ela vai investir. Então, nada melhor do que juntar. Então, espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez. Não só com as informações que eu dei aqui para você, mas também com o presente que é a planilha. Então vai lá, baixa gratuitamente, tá bom? E faz lá, faça as suas simulações, veja quanto você tem de grana. Fábio, de repente eu não tenho esse dinheiro ainda. Então comece a pensar o que você precisa fazer, qual trabalho você precisa desenvolver, de que forma você precisa fazer isso para poder ganhar dinheiro. Na Itália, o que você vai fazer quando chegar na Itália? Você já tem uma ideia? Você não pode trabalhar você não pode ser contratado durante o processo de reconhecimento, mas você pode fazer outros trabalhos.
Os alunos, os meus profissionais que eu ensinei a buscar documentos para brasileiros, eles chegam na Itália, passam o vídeo e eles começam a ganhar em euros para outros brasileiros. Então, assim, existem situações que podem te ajudar a se manter no Brasil, se manter na Itália, e tudo isso tem um fator determinante chamado planejamento. Então, se você se planejar, seja para contratar alguém, seja para fazer o processo sozinho, seja para saber quanto você vai gastar, seja para saber se você vai trabalhar na Itália, se você vai trabalhar no Brasil, como que isso vai ser feito, não importa. O que importa é que você precisa ter planejamento, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Não se esqueça, olha só aqui, ó, baixa os materiais, vai lá no blog Minha Saga. Qualquer dúvida que você tiver sobre isso, vai lá no blog e deixa na aula correspondente a essa. Que aí eu vou cuidar especificamente do seu caso. Eu vou responder, eu estou pessoalmente respondendo todas as dúvidas que vocês estão deixando no blog, pelo menos enquanto esse curso está funcionando. Se não sou eu, é a Bruna que trabalha com a gente. Enfim, a galera tá aqui, o nosso time tá focado em te ajudar a obter o reconhecimento da sua cidadania italiana. O que a gente quer de volta? Que você se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe. É importante a gente aumentar a nossa saga bolha, nossa saga tribo. É importantíssimo, tá bom? Então é isso, a gente se vê lá no blog e arrivederci, um grande abraço e a gente se vê na próxima aula amanhã. Tchau!